Olá, bem-vindo ao programa Vida Acadêmica. O objetivo do nosso programa é apresentar os trabalhos de acadêmicos, universitários, professores, na área de monografia, dissertação de mestrado, doutorado, e apresentar o que normalmente a gente só vê nas bancas de defesa. Então a ideia do programa é ampliar esse debate. Hoje nós recebemos aqui o professor Marcelo Bordim. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Vanessa. E o professor Marcelo vai apresentar um pouco da sua formação, da sua trajetória acadêmica. Ele que é formado em Geografia e Ciência Política aqui pelo Uninter e também fez um mestrado em Geografia. Então vamos conhecer um pouquinho do trabalho do professor Marcelo Bordim. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Vanessa. É um prazer em revê-la, né? E a trajetória acadêmica começou em detrimento de um outro curso, né? Fui tentar a escola de oficiais, sou policial militar, e não passei nas prévias e tinha colocado segunda opção como geografia. E foi uma grande surpresa, um curso muito bom, né? Tive um excelente período lá na Universidade Federal, no Centro Politécnico, e depois retornei fazer o mestrado em geografia, mas antes passei aqui pela Facinter, né? No curso de Ciência Política. E o que te trouxe para a ciência política? Isso, porque a gente pensa, aparentemente, que a geografia e a ciência política são coisas distintas. Isso. A geografia aqui na Universidade Federal do Paraná, ela estava passando por uma espécie de mudança com relação à área de humanas, né? A área de humanas estava entrando um pouco mais, mas o grande foco mesmo é a área de geografia física. E isso me deixava um pouco incomodado, porque eu queria estudar algumas características da violência urbana, da criminalidade, né, em Curitiba, no estado do Paraná. E isso, vendo o currículo do curso de Ciência Política, isso me fez com que eu viesse estudar aqui, né. E também fiz a especialização em Sociologia Política, porque lá tinha uma disciplina que era Sociologia da Violência, né. Então isso foi que chamou a minha atenção para fazer o curso de Ciência Política. Então, peraí, você fez a opção para Geografia como segunda no vestibular da UFPR. Isso. E aí você fez a graduação, mas você trabalha na Polícia Militar? Trabalho até hoje na Polícia Militar. Atualmente estou trabalhando com geoprocessamento, né, em virtude do curso de Geografia, e o geoprocessamento é uma ferramenta, é utilizado por várias disciplinas, né, várias ramos, né, hoje profissionais que usam o geoprocessamento, mas dentro desse setor, que chama Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico, nós fazemos a estatística dos registros policiais e o mapeamento também. E também um pouco de pesquisas, né? Tentamos fazer pesquisa, análise espacial da distribuição dos eventos criminais. Pesquisas aprofundadas, professor, no sentido acadêmico, de compreensão dos fatos? Isso, nossa ideia ainda não conseguimos em virtude de alguns problemas internos, mas a nossa ideia é ter um setor só de pesquisa, né? E eu que no momento estou fomentando isso. Vinculado ao geoprocessamento. Geoprocessamento e estatística, né? E a ideia também junto, nós fazemos parte do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública da Secretaria de Defesa Social da Prefeitura. E lá nós temos um observatório também. A ideia também é essa parceria, né, com as prefeituras e outros órgãos, fazer pesquisa mesmo aprofundada. E nós também fazemos parte de um núcleo dentro da Secretaria da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, denominado Cultura da Paz, né, e tentar entender e direcionar os esforços para tentar diminuir as violências, né, essa sensação de insegurança que a população sente. Então é muito interessante isso, que você está fazendo uma vinculação de política de segurança com política de saúde. E aí, nesse campo, me diz aonde entra a ciência política? Então, a ciência política vai justamente trabalhar com a informação e tentar entender essa dinâmica, né? Quais são os fatores sociais e até mesmo o processo político, né? Como um todo, o que influencia, né? O que nós estamos vendo hoje no cenário nacional? Diversos deputados com medidas conservadoras no campo da segurança pública. Por que entender isso, né? E a ciência política dá um suporte para tentar entender isso, né?
E daí também vamos buscar lá na história também, né? Não é só na sociologia, na ciência política, na geografia, mas também na história, né? O porquê desse processo, né, de conservadorismo, quando nós temos aí uma série de tratados assegurando direitos, mas ao mesmo tempo nós temos uma volta, né, a um conservadorismo. Você está falando especificamente da diminuição da menoridade penal? Um dos fatos, né, uma das propostas aí, que eu sou contra, né, deixo bem claro que se o sistema penal não consegue tratar os seus problemas com as pessoas adultas, imagine com os jovens, né? Temos vários exemplos aí que já demonstram isso. Eu acho assim que seria um retrocesso para o país essa medida. Então é importante esse núcleo de pensamento, a ciência política junto com a geografia, junto com esse grupo que você falou, que é de saúde e segurança pública. É um espaço para você estar debatendo a questão das políticas, né, dos cenários de uma forma mais aprofundada. E como que você pensou, como é que você buscou o campo da ciência política? Você falou que tinha uma lacuna na geografia em relação à parte humana, e aí você veio preencher isso quantos anos depois, Marcelo, no curso de ciência política? Então, não demorou muito, né? Porque eu via no dia a dia como policial algumas coisas que eu não considerava corretas, né, no trabalho policial. Então, a ciência política e também a sociologia política na especialização, ela deram um respaldo teórico, né, para tentar entender o que estava por trás desse processo hoje, né, que nós temos de segurança pública, né, tentar entender o que está errado e tentar contribuir de alguma forma, né, porque eu acredito que a multidisciplinariedade é que ajuda, né, o entendimento como um todo. E hoje lá na Secretaria de Segurança, na Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico, nós entendemos que a violência e o crime não é um fato que deve ser resolvido só por polícia, né? Nós temos que congregar todas as esferas do Estado e da sociedade como um todo, né? Buscar a população para estar discutindo e está entendendo isso e propor medidas que possam minimizar os problemas. E esse pensamento seu é um pensamento que converge ou é um pensamento dissidente ainda dentro desses grupos de pesquisa? Não. Sabe por que eu te pergunto, Marcelo? Porque eu terminei meu doutorado há 7 anos já, mas voltei a estudar Direito. E na formação, no curso de Direito, eu vejo que às vezes os próprios professores, que são meus professores, eles têm um discurso muito conservador em relação ao perfil do criminoso. Quando ele traça o perfil de uma pessoa pobre, né, com o negro em geral. E aí eu fiquei assustada, eu falei, mas espera aí. Morador de periferia, né? Exatamente, né, em geral e como o perfil das pessoas que estão presas. Então, aí você tenta pontuar, né, você tenta questionar, mas as pessoas não aceitam muito. Aquilo está dentro da criminologia, né, esse perfil. Então eu vejo assim que é um conceito muito arraigado nas pessoas, até nos operadores do direito. É por isso que eu te pergunto se é uma questão, é um consenso, se há debates ainda. Veja, eu até conversava com alguns colegas, falando alguns dias, os policiais são muito conservadores, né? E também não é uma visão minha, né? Está na literatura internacional. Mas da onde vem o policial? O policial vem da sociedade. Sim. Da onde vem o operador do direito? Vem da sociedade, né? E ontem até conversava com outro colega, justamente falando isso, né? A sociedade, ela é conservadora. Nós vemos isso. Quem fazia direito alguns anos atrás? Quem podia pagar uma faculdade, né? Quem tinha acesso à Universidade Federal de uma forma podia pagar um cursinho. Então eles vêm já de uma outra, vamos assim dizer, de uma outra esfera social que acaba contribuindo para isso. Só que isso não muda, né? Quando ele chega na universidade, continua sendo reforçado isso, né? O policial também ele recebe uma carga muito forte disso, né, nos seus cursos de formação, de aperfeiçoamento, e isso acaba sendo perpetuado. Por mais que se tenha o ensino em direitos humanos,
isso não consegue mudar, né? Essa força que está por trás. Né? Isso, exatamente. É a perspectiva de cultura. Mas dentro do nosso setor, ele já tem um consenso, né? Até o nosso coordenador, ele é um delegado aposentado da Polícia Federal, ele acredita um pouco nisso, né? Um pouco não, acredita bastante, né? Que isso pode mudar. E que hoje, nós conseguimos com o discurso acadêmico, científico, mostrar, não é só esse caminho, nós podemos fazer um outro caminho aqui. O que vai acontecer, né, se a gente tentar por aqui? Por aqui nós já temos uma ideia. Sim. Se pegarmos aquela ideia de aplicação de políticas públicas conservadoras, né? Não, mas por aqui talvez a gente consiga um outro resultado. E eu vejo assim, que nós não podemos apenas ditar a política pública sozinho, né? Nós temos que pensar e falar, fazer o diagnóstico e tentar ver o que vai acontecer lá na frente. Eu não posso chegar, não, vamos fazer isso que vai dar certo. Eu não sei, né? Então nós tentamos fazer o diagnóstico para ver se temos algum resultado positivo. Então é interessante que você faz essa vinculação da tua profissão, né, ser policial militar, em conjunto com a tua formação acadêmica de geógrafo e cientista político. Isso é muito interessante porque, assim, é uma coisa que me angustia muito, e depois que eu passei dos 40 me angustia mais ainda, que é você pensar a função da academia. Né? Eu entendo perfeitamente que há pesquisas que não têm uma utilidade, entre aspas, né? No entanto, a academia ela deveria ter uma aproximação mais próxima da execução ou da formulação ou do pensar as políticas públicas. E na tua fala eu vejo um pouco disso. Hoje nós conseguimos fazer um pouco mais essa aproximação, até porque eu acredito com o estabelecimento de gabinetes de gestão integrada, nós estamos conseguindo uma inserção, né? A própria academia, e por fazer parte de um grupo de estudos lá na Universidade Federal, Centro de Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos, nós conseguimos essa inserção. Nós prestamos um apoio para a Prefeitura de Piraquara, uns anos atrás, e eles queriam colocar câmeras de vigilância, que ia vir um dinheiro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e eles queriam colocar. E queriam criar também uma guarda municipal. E nós falamos assim, mas será que vocês vão ter potencial para manter isso financeiramente? É um município pobre e que não teria condições de manter. Porque a Senasp mantém durante um ano e meio, 2, e depois tem que andar com as próprias pernas. Tem que andar com as próprias pernas, né? E nós conseguimos explicar, invistam nisso, né? Um outro foco social de acompanhamento, né? Vamos ver, eles queriam colocar uma câmera de R$80 mil numa área muito pobre. Eu falei, essa câmera não vai... Mas o discurso era da necessidade, qual era o discurso? De vigilância, de controle do crime. Essa é a política, né? Entendi, controlar a situação, controlar a atuação das pessoas dentro de determinada região para estar acompanhando. Vigilância, né? Isso tem alguma relação com o presídio em Piraquara? Não especificamente. Era porque é uma área que tinha um alto índice de violência. E daí eles acabaram optando por um projeto lá que era Mulheres da Paz, e que eu acredito que apresentou muito mais resultados do que esse sistema de vigilância, né? Que hoje é uma paranoia, né? Hoje é uma paranoia o controle, a vigilância, né? O rastreamento das pessoas, né? Eu sou bem contra isso, assim, de tudo estar sendo controlado pelo Estado. E lá um fato curioso, lá em Piraquara, que eles queriam colocar vigilantes ou guardas municipais, né, para ficar monitorando isso. E a PM queria colocar PMs para ficar monitorando o que as pessoas iam monitorar, né, aqueles funcionários. Então ia ser uma sobreposição de esforços. E uma coisa até certo ponto hoje que não está provado que existe relação entre diminuição de crime ou violência e instalação de câmeras de segurança, né? Não é uma coisa aprofundada ainda. Em bairro é mais difícil pensar. No centro, em determinadas áreas, é mais fácil de entender. Né? Mas não como controle social, e sim como... Em virtude da multidão que circula por ali. Exatamente, né? Onde acontecem os furtos, né? Mas eu tenho um exemplo, alguns anos atrás, na frente da escadaria da Santos Andrade, ali da Universidade Federal, cometeu-se um homicídio. E esse homicídio não se chegou aos culpados, um casal inclusive, porque a câmera ficou eles ficaram de costas para a câmera.
E a resolução da câmera não era suficiente para identificar alguma coisa. Né? Então, eu uso como exemplo, sempre que eu posso, esse fato para mostrar que talvez o investimento puro em tecnologia, unicamente em tecnologia, não vai resolver, né, o problema em si. Da segurança. Né? Eu acho que falta um estudo aprofundado para ver se daria resultado. Então, professor Marcelo, obrigado por enquanto. Vamos para o nosso intervalo. Já voltamos com as explicações sobre o campo da segurança pública com o professor Marcelo Bordim, que também é policial aqui do estado do Paraná. Já voltamos. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos então ao programa Vida Acadêmica. Professor Marcelo Bordim, é muito interessante a sua perspectiva e eu acho que é interessante também você explicar para o pessoal que está fazendo vestibular o que é ser policial militar, o que é ser geógrafo e o que é ser cientista político. E depois eu quero que você apresente um pouco mais da tua formação. Ok. Hoje, com essa perspectiva multidisciplinar da segurança pública, essas ciências podem nos ajudar muito, né, no entendimento de diversos fatores, né, o porquê que o policial tem que estar em determinado local, determinada hora, né? Uma análise espacial dos registros, né, temporal também, pode nos indicar isso, né? E a questão da ciência política, da ciência humana, né, a ciência social como um todo, ela me deu assim subsídio para entender alguns problemas que as polícias do Brasil passam hoje, né? E aí a gente acaba escrevendo alguns artigos, publicando, e foi até uma felicidade saber que alguns oficiais da Polícia Militar estavam usando um artigo sobre polícia comunitária que eu tive de minha autoria, né? Então eles fui fazer um curso na Academia do Guatupê e eles me elogiaram pelo fato de ter construído aquela discussão sobre polícia comunitária no estado do Paraná. Então isso dá fundamentos e mostra que o policial cada vez mais está buscando, né, um conhecimento, não é aquela coisa seca, né, do sim e não, né? Sim. Então ele pode dar uma contribuição melhor para a sociedade nesse ponto de vista e buscar os seus direitos, né? Tentar, dentro da legalidade, buscar outras formas de se fazer segurança pública e ter os seus direitos respeitados, né? Porque a minha grande frustração é quando falam assim que tem que integrar a polícia com a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, né? A comunidade, né? Isso aí eu acho um pouco equivocado, esse discurso da integração comunidade-polícia. Nós viemos da sociedade, nós fazemos parte, né? Nós estamos aqui como sociedade, né? Então não existe isso de estar desmembrado. Então essas ciências me dão esse suporte, né? E ainda mais hoje a grande discussão no Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos é com relação à militarização, né, da segurança pública. E eu diria, iria mais além, um pouco a militarização da sociedade, né? Hoje nós vemos com essas questões de relações internacionais atribuladas, né, questões aí de estados teocráticos se formando, acabam dando suporte para quê? Para que aumente a repressão, às vezes contra a população de uma cidade, de um estado, de um país, né? Uhum. E hoje os Estados Unidos está passando por isso, né? As suas polícias estão num processo de militarização muito forte, né? Usando equipamentos, armas, cada vez mais táticas de guerra, né? Tudo em prol de uma segurança, né? Uma questão contra o terrorismo, né? Uhum. E o Brasil não deixa de absorver isso, né? Não é de hoje, né? Muitos anos o Brasil sofre influência nas políticas de segurança de outros países. Foi assim
com a missão francesa em São Paulo, né, e depois na década de 60 a influência dos Estados Unidos mesmo, através da Escola das Américas, né, e daí acabou redundando em questões de tortura pós-64. Da polícia, né, Marcelo? Ela vem do golpe de 64. Eu discordo, Vanessa. Assim, eu vou até puxar um pouco o que um professor norte-americano fala. Existem dois tipos de militarização das polícias, o direto e o indireto. O Brasil é o direto, né? O que é o direto? Ele já nasce, na sua essência, uma polícia militar. Isso aí vem lá de trás, isso vem né? Do Império, sim, mas esse vem modelo... até antes da colônia, né? Que já traz o modelo de Portugal. E o indireto, que é justamente, são polícias que sofrem influência de equipamentos, armas e táticas, né? Que é o modelo, o indireto seria o americano. Eu até conversando com esse professor via e-mail, a gente está tentando estabelecer uma parceria para tentar entender toda essa formatação. Mas eu ainda vou antes do golpe de 64, né? Porque nós já tínhamos o modelo as guardas civis que nascem no Império, né? Isso, ele é uma discussão muito ampla, mas ela tinha as guardas municipais, né? O guardas civis, e tinham companhia de pedestres, eles chamavam, que também faziam policiamento noturno. Então, mas a polícia militar, ela sempre teve ali presente, né? Mas como uma reserva mesmo do Estado. Sim, mas como força auxiliar, ela nasce... Em 64. Então, é por exatamente. Isso que eu digo que ela nasce... Eu já gosto de um pouco antes, né? Porque em 64 ela assume a função de policiamento ostensivo, né? E a Polícia Civil vai fazer o policiamento judiciário, né? A instauração de inquérito, investigação e tudo. Mas hoje existe uma grande mistura disso tudo, né? É a Polícia Civil fazendo policiamento ostensivo, a Polícia Militar fazendo algumas investigações. É uma grande mistura do que elas deveriam fazer, né? Eu discordo de tudo isso, né? Eu acho que deveria ser uma polícia única. E hoje, no Centro de Estudo de Segurança Pública e Direitos Humanos, nós pensamos numa municipalização, já meio que um consenso, do sistema de justiça criminal como um todo, e não só das polícias, né? Então, o município teria que ter um judiciário, né? Para algumas coisas, algumas questões seriam mais rápidas, seriam... Ser próximo do modelo americano. Eu diria que sim, né? Eu não gosto muito de usar, porque já vão falar... Né? Não, próximo do modelo, não próximo que seja americano, respeitando exatamente. as especificidades do ser brasileiro, da nossa cultura política, da nossa cultura social. Mas ela tem uma inspiração. Sim, seria se tivesse baseado no município. Parece né? mais crível. Exatamente. E daí seria uma polícia municipal, né? Eu acredito que seria muito mais fácil de se controlar. Claro, tem municípios que não vão poder ter uma polícia por causa de questões de orçamento, tudo. O Estado assumiria, né? Algumas questões, ou até uma espécie de um consórcio, como é na saúde, né, de municípios, para fazer questões de segurança pública. A tua dissertação foi sobre esse tema? A dissertação foi sobre violência e crime, né, geografia da violência e do crime em Curitiba. Você né? defendeu quando, Marcelo? Foi em 2010, eu defendi. Comecei a mestrado em 2008. Tá recente, né? Tá recente. E ela tenta discutir, tenta buscar resgatar essa transição, essa questão da geografia do crime e da violência, que nos Estados Unidos é muito forte, na Europa também tem uma boa aceitação, mas que no Brasil é uma coisa nova, né? Tem o trabalho da professora Sueli Félix, que é pioneiro, né? E um outro artigo da década de 70 ou 80, não me lembro agora a década, mas hoje ela já está com mais aceitação, temos um grupo de trabalho nos encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, então já está tendo uma aceitação melhor. Apesar de ter ainda um certo preconceito, né? Por quê? Porque a geografia teve um período do determinismo ambiental, né? O geográfico, desculpe, né? Então isso não é muito aceito. E tem o preconceito de isso ter sido incorporado por um dos maiores ditadores, né? O Adolf Hitler. Ele usou um trabalho de um geógrafo, Hatzel, para fazer a sua ideia de mundo perfeito, né, da raça ariana. Então isso sofre, mas se sofre preconceito. Mas se nós lermos o trabalho dele, a gente vai ver que não
foi uma interpretação equivocada desse trabalho, né? Então, principalmente a sociologia não aceita muito essa questão de tentar espacializar a violência, o crime, porque pode criar um certo preconceito com determinadas áreas, determinadas populações. Sim. Mas ela ajuda bastante, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que ela pode dar bastante subsídio para isso, né? E eu vejo assim, a sociologia também não aceita algumas questões de influência de certos fatores geográficos, né? Isso também tem um certo receio por parte da sociologia em aceitar isso, né? Mas a gente tenta argumentar cientificamente para ver se... Você sofreu conflitos internos. Eu sofri... O campo da geografia é uma coisa, o campo da ciência sofre, política. até porque a geografia ela é vista como aquela... muito instrumental, né? Decorar rios, capitais, e não tem muito disso, né? Isso até quando eu cursava lá a graduação, eu falei para uma professora, né? Que bom que a geografia está assim, nesse nível, né? E cada vez mais se E depois nós tivemos grandes geógrafos, né? O Milton Santos, que é uma referência da geografia humana, Sim, ele deu uma outra certeza. perspectiva para o campo, né, da geografia. Sim, e também nas ciências sociais ele é bastante utilizado. Sim, ele é bem aceito, né? Ele é até advogado, né? Sim, também. Ele é advogado e estudou por conta, né, a geografia. Mas ele tem um renome e eu acredito que a geografia hoje está numa posição boa, né? Que pode dar destaque, né, para quem estuda a geografia. E a geopolítica, né? Que está aí, toda essa discussão, essa mudança no cenário internacional, né? Pós-queda do muro, depois nós tivemos aí os atentados, né, de 11 de setembro, que deram uma reconfiguração e a geografia pode... E ficou um campo tão importante que hoje nasceu as relações internacionais, né? A graduação em relações internacionais, que é um mix de ciência política, de economia, geografia e direito. Isso, que são os 4 pilares do campo das relações internacionais. E que pode explicar muita coisa, né? Todo esse desdobramento e até acaba explicando a nossa questão de segurança pública. Eu não consigo fugir muito do viés da segurança pública, mas acaba influenciando, né? Como eu disse, você tem toda uma preocupação de atentados, né, que podem acontecer, né? Agora nós tivemos a Copa do Mundo e tinha uma preocupação enorme com isso, mas o porquê que acontece, né? E ela pode dar subsídio, tanto à ciência política quanto à geografia, ciências sociais, elas podem nos dar subsídio, né? E o direito também, né? Apesar do direito hoje nosso muito focado no penal, né? Sim. E não tanto nas outras esferas, mas pode dar subsídio, um subsídio muito forte para tentar explicar o que está acontecendo hoje no campo da segurança pública com essas influências todas, né? Você sabe que eu tenho estudado a questão do trânsito, né? Eu voltei a estudar trânsito, e dentro do campo de conhecimento, onde a gente vai localizar alguma compreensão no direito penal, quer dizer, dentro do direito, né, as ciências sociais, a própria geografia, existem pouquíssimas obras nesse sentido de discutir, de pensar o espaço urbano, e o trânsito acaba sendo um ramo da segurança pública, né? Quer dizer, Marcelo, hoje a gente tem 60 mil mortos por ano no trânsito brasileiro, quer dizer, 200 pessoas morrem por dia, né? E não há um campo de conhecimento que se detenha sobre essa questão. Na própria ciências sociais, a ciência política, não tem uma contribuição significativa nesse sentido. Então, ela pode entrar também nessa perspectiva da... Pode, com certeza, deve, né? Deve. É uma questão multidisciplinar, né? Sim, no trânsito, que relações estão envolvidas? Economia, né? Questões sociais, né? O acesso ao carro, né? Ao veículo hoje mais fácil. Entra né? uma perspectiva econômica. Exatamente. E eu estou mentindo até. Tem um livro do Roberto da Mata, um antropólogo, e o nome do livro dele é Fé em Deus e Pé na Tábua. Quer dizer, é o único trabalho significativo no campo das ciências sociais sobre a questão do trânsito. E ele pega essa perspectiva cultural, assim como a gente pega para entender a segurança pública, que são coisas que estão próximas, né, e que devem conversar e que podem conversar. E nós vemos até assim o aspecto do trânsito e do Estado.
os próprios operadores, né, da segurança pública acabam desrespeitando algumas regras básicas, né? O uso de cinto de segurança, Sim. placa de identificação, alguns veículos oficiais acabam não respeitando essas regras, né? Isso é uma questão cultural. Às vezes, motociclistas da PM, Marcelo, você que é policial, sim, eu sim. vejo eles usando o corredor. Quer dizer, o corredor não existe, né? Ele é uma ficção criada que não está no Código de Trânsito e se briga por isso. Aí você vê a própria polícia, às vezes, dando exemplo. Com certeza, até vamos agilizar o deslocamento, né? Exatamente. Mas é complicado, é uma questão cultural que eu vejo assim, vai mudar um dia. Não, né? reflete naquilo que você falou, né? Quer dizer, o policial ele não é uma ilha. Não, não né? é Ele uma faz ilha. parte de uma sociedade e às vezes acaba cometendo. Só que quando você vê o Estado cometendo, é um pouco mais grave. Mais grave. Mas, acaba enfim, influenciando na própria se ele dia a dia pode, do eu cidadão. Posso. Exatamente. Aí o brasileiro tem muito essa coisa. Exatamente. Se o Estado está fazendo, por que o cidadão lá, entre aspas, né, comum não pode fazer? Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, no sentido do ser geógrafo, do ser cientista político, enfim. Qual é a tua mensagem para quem está pensando num vestibular, quem está pensando em ser policial? Eu acredito assim, fiz grandes amigos, né, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional como policial. Existem diversas áreas que o policial pode trabalhar, né, e hoje nós temos uma demanda muito grande por técnicos em geoprocessamento, né, inclusive eu trabalho com isso também. Então essa demanda nós queremos atender o estado inteiro e não temos pessoal qualificado para fazer isso. Né? Então, uma boa dica para quem estiver pensando, né? É um caminho. É um caminho para trabalhar como geógrafo, exatamente. O geógrafo usando a técnica do geoprocessamento, né? E assim a ciência política também, né? Não tem nenhum problema dele utilizar essa técnica, né? Mas eu vejo assim, quem está querendo seguir um ramo desse vai ter que fazer o quê? Tem que ler, ter um gosto, né, mediano pela leitura, e estudar um pouco mais do que a grande maioria, né? Eu acho que esse é o recado, né? Ler bastante. Tá ok, muito obrigada, professor Marcelo. A sua presença aqui nos brindou com essa mistura, vamos dizer assim, da ciência política com a geografia, com o ser policial. Né? Então é muito interessante que ele mostrou que hoje em dia, academicamente, pode-se trabalhar de uma forma aprofundada no Estado, né, uma vez sendo policial militar, e que, falando direto para quem está pensando em fazer uma graduação, uma faculdade, a tua escolha hoje, né, ela pode ser aperfeiçoada no futuro. Então, quer dizer, não foi pelo fato dele ter optado primeiramente pela geografia que fez com que ele ficasse só no campo da geografia. Posteriormente, ele procurou uma graduação em ciência política, fez 3 especializações em campos diferentes, e fez um mestrado, né, voltando para a geografia, mas articulando as áreas. Então, a grande mensagem que fica é essa, né, o quanto que a academia ela pode estar influenciando no desenho das políticas públicas, o quanto que a gente pode, com o conhecimento acadêmico, informar melhor o Estado e fazer com que lá na ponta o cidadão tenha uma política pública de maior qualidade. Então, a mensagem do programa Vida Acadêmica fica com o professor Marcelo nesse sentido. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e contamos com você na próxima semana. Muito obrigado pela audiência.